estúdio, começou a vinheta, cadê David? Foi embora com o microfone. Tu tem noção disso? Pra tu ver aqui como é que é o bullying. David foi embora com o microfone e me deixou aqui, ó, de mãos atadas. Fui correndo atrás dele, a sorte que ele foi parar pra tomar um café. Café não, né? Que David é chique, ele toma chá. Ele foi tomar um chá inglês e aí lá fui eu atrás de David pra pegar meu microfone, senão não conseguiria me comunicar com vocês. Mas e aí, vamos lá. Fofocas da semana, resumão breve. Hoje Raquel sai do Big Brother, né? 96%, confirma a produção. É isso. Eu até gosto da Raquel, mas não tem mais o que fazer, né? Raquel eliminada com 96%, apesar de eu gostar dela. Que mais? Flamengo na final contra Nova Iguaçu, a gente já sabia disso. Osmar me sacaneando, dizendo que eu sou jogador do Santos. O Soteldo não tem nada a ver com ele, tá? Nem a estatura, nem o cabelo, nada a ver. Um Lorde deve ser David, não eu, né? Que a mim vocês associam uma pessoa barraqueira, né? Arruaceira. E o David é um Lorde. Mais um bullying aí pra minha etapa aqui enquanto professor deste curso maravilhoso. Flamengo campeão, Bruninha. Óbvio, né? Isso aí não tem nem o que falar. Bora! Lacrador, Flamengo campeão. Tá, tô contigo, não tem como, né? Lindezas da minha vida, vamos começar então a nossa aula de literatura. O spoiler já tá aqui pra você. Hoje a gente vai falar de arte medieval. Trovadorismo e humanismo. Essa nossa aula, né, de arte medieval, ela tem dois momentos. Na aula de hoje a gente comenta, né, sobre esses dois aportes, o trovadorismo e o humanismo, e na semana que vem a gente continua saindo desse medievo e entrando no Renascimento, para que a gente possa alinhar os percursos que a literatura em língua portuguesa começa a ser construída, beleza? Então a gente está estudando os primórdios, o princípio, né, da literatura em língua portuguesa, partindo da Idade Média, trovadorismo e humanismo, chegando ao Renascimento, para que depois, em 2 semanas, a gente comece aí sim a periodização literária brasileira. Aí vem a parte mais interessante do ano, né? Desde 1500 até 2024, num aspecto cronológico, a gente analisando todas as escolas literárias aqui no Pro. Beleza? Eu vou começar pelo TBT, como sempre, né? E pela minha indicação de livro da semana. A galera ficou nervosa ali no chat na semana passada. Professor, você já indicou as mentiras que os homens contam. Mas eu queria falar das mentiras que as mulheres contam, tá? Que era uma segunda versão aí do livro do Luiz Fernando Veríssimo. Ficou a dica da semana passada. Para hoje, eu vou sugerir a você um clássico da nossa literatura que já virou filme, já virou série, que é um clássico do nosso escritor Ariano Suassuna, chamado Alto da Compadecida. Primeiro, é um livro que se passa no Nordeste brasileiro, então a gente já percebe ali que a seca, o ambiente hostil, o clima árido farão parte do cenário, contribuindo para a verossimilhança dessa narrativa. Eu quero que quando você leia essa obra, o conceito de verossimilhança fique mais clara, justamente pela forma como o sertão do Nordeste aqui é retratado. Beleza? E além da verossimilhança, eu quero que fique comprovada também a variação linguística, anota aí pra mim, geográfica, regional ou diatópica. Evidentemente, nos diálogos entre Chicó e João Grilo, os dois personagens aqui que tentam driblar a seca do Nordeste, criar ali fantasias de um lado e justamente falcatruas do outro para conseguir a sobrevivência, como que eles dialogam nessa variação, nesse quase que dialeto do sertão nordestino, para também contribuir com a verossimilhança da obra. Imagina só, tu tá lendo lá um trecho entre o Chicó e o João Grilo, dois nordestinos. Não tem como, né, você ler ali o João Grilo falando "Vambora, cria, lançar um nevou". Porque o "Vambora, cria, lançar um nevou" seria um carioquês, né? Você não acreditaria que o Chicó poderia ter falado isto para o João Grilo. Já imaginou? Diante da Compadecida você falar isso? "Bora lançar um nevou, cria". Não tem como, isso seria bem carioca, não é verdade? Então, a ideia desse livro é que você veja a verossimilhança não só no espaço da ambientação, mas também na fala, no diálogo entre esses personagens, representando o quê? A variação regional, geográfica ou diatópica da língua portuguesa. Então, como sempre, a gente começa a aula de hoje com uma dica de leitura, que hoje é o texto teatral Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Tem filme, tem série, mas nada substitui o poder do livro e o poder da leitura.
Beleza? Na semana passada e retrasada, ou seja, nas nossas duas últimas aulas, a gente falou sobre figuras de linguagem, beleza? Há 2 semanas conversamos sobre figuras de pensamento e figuras de palavras, e na semana passada, figuras de construção e de harmonia. E aí eu deixei para você no PDF uma lista com bastante coisa para você fazer, né? Com muitos exercícios, várias questões modelo Enem ou modelo UERJ, que é uma banca específica aqui do Rio de Janeiro. E aí, uma questão me surpreendeu, porque muitos de vocês me chamaram no Instagram para perguntar, né, sobre essa questão. Então vou começar o aquecimento da aula de hoje retomando essa questão, porque eu acho extremamente importante para a gente dar sequência ao objetivo da aula de hoje, beleza? Essa questão aqui deu o que falar. Sem brincadeira, sem exagero, uns 40 de vocês aí me mandaram lá no Instagram, prof, não entendi essa pergunta. Então, para trazer aqui essa dúvida à tona, para a gente inclusive dar o start da aula de hoje, a gente faz o aquecimento com essa questãozinha de figuras de linguagem, beleza? Olha lá, é um conto, né, da Marina Colasanti, é um mini conto em que ela diz o seguinte: para começar. Mas antes, a gente lê o enunciado, né, para não fugir do padrão. Na narrativa, o desejo inicial e a decisão final do personagem podem ser relacionados por meio da seguinte figura de linguagem. O que vocês fizeram? Viram aqui desejo inicial, decisão final. E aí marcaram antítese letra C. Galera, eu preciso ver no texto qual era o desejo inicial e qual era a decisão final desse narrador. Não adianta eu ver inicial e final e achar que isso aqui é uma oposição de palavras, porque eu não quero a diversidade entre inicial e final. Eu quero ver qual foi o desejo inicial desse personagem, qual foi a decisão final dele e qual seria a figura de linguagem aqui representada. Beleza? Vamos lá então rapidinho. Para começar. Desejou ter a beleza de uma árvore frondosa tatuada nas costas, copa espraiada sobre os ombros. Temendo, porém, o longo sofrimento imposto pelas agulhas, mandou tatuar na base da coluna, bem na base, a mínima semente. Vamos ler isso aqui no sentido literal e depois transpor, evidentemente, as analogias literárias. O que eu estou vendo nesse conto? Um personagem toma uma atitude. Eu quero tatuar uma árvore gigantesca nas minhas costas. Não tem um hétero top que tem uma tatuagem gigantesca? Você deve conhecer, né? Algum hétero top com uma tatuagem gigantesca nas costas. É o que esse cara quer. Ele quer tatuar uma árvore gigante, frondosa, enorme, né? Com várias plantas nas costas. Porém, olha só, ele entende que isso aqui vai ser um sofrimento pra ele. O hétero vai ficar horas fazendo essa tatuagem. Então, ele tá com medo de sentir dor. O que ele vai fazer? Ao invés de tatuar a árvore, eu vou tatuar uma parte dela, que é a semente. Algo bem menor na base aqui da minha coluna para não doer tanto. Ou seja, ele tinha um desejo, mas ele não quis cumprir esse desejo porque seria algo muito doloroso. Então o que ele faz? Ele vai tatuar uma parte do seu desejo, uma semente no lugar da árvore. Em termos literários, o que isso poderia significar? Eu tenho um sonho e esse sonho é grandão. Eu estou sonhando grandão. Mas, pô, sonhar grandão dá trabalho. Porque não basta só eu querer aquilo. Eu vou precisar fazer por onde chegar aquele procedimento. Isso me demanda tempo, isso me demanda dedicação, isso me demanda muitas vezes talento. E obviamente eu não quero gastar energia com isso. Então eu vou me contentar com pouco, eu vou me contentar com o mínimo. E aí eu quero tocar um pouquinho no seu coração. Eu vou entrar um pouquinho no seu coração pelo seguinte. Quantas vezes você já parou para pensar esse ano no sonho que você tem? Que é o sonho de passar no vestibular. Eu quero ser aprovado para o curso tal na faculdade Y. Mas não basta você querer. Você vai precisar lutar. Evidentemente, não existe fórmula mágica para ser aprovado. Você vai precisar estudar, você vai precisar se dedicar, você vai precisar ter estratégia para passar no vestibular. E isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda justamente você se debruçar diante das estratégias e mergulhar em cima disso. E aí você tem um sonho. Quero passar para medicina na UFRJ. Quero passar para direito na Universidade Federal da Bahia. Independente do que você quiser. É o teu sonho. Ele tem que ser respeitado primeiramente por você. E aí muitas vezes você pensa o seguinte: eu quero medicina, mas é muito difícil. Vou fazer o seguinte, vou ver no que dá para passar.
E aí vem a lista do SISU, dá pra você passar num curso que não tem nada a ver com o que você quer. E aí muitas vezes você abandona o seu sonho. Cara, isso acaba comigo. Isso acaba comigo porque você não tá respeitando o seu sonho. E é o que a Marina Colasanti está dizendo pra gente. Você queria medicina, você queria direito, você queria letras, você queria arquitetura, você queria educação física, qualquer curso. É teu sonho. Primeiro você tem que respeitar esse seu sonho. E a partir disso lutar por ele. E não fazer com que ele vire uma parte do sonho. Não adianta você olhar para o sonho da tua vida e se contentar com pouco. Aluno, eu sempre digo isso. Aluno do Pro, aluno que passou aqui pelas minhas mãos, a gente não vai se contentar com pouco, a gente veio no mundo para vencer. E se a gente veio no mundo para vencer, a gente não quer a semente, a gente quer o todo, a gente quer a árvore. Então qual vai ser o gabarito dessa questão? Com certeza a letra A. Por que isso é uma metonímia? Porque a semente é uma parte do todo que é a árvore. Lembra disso? A metonímia é a parte do todo. Então eu me contentei com um pouquinho, que é a semente, em detrimento do todo, que era a árvore. E aí eu quero deixar um recado depois desse aquecimento da aula de hoje. Nunca deixe que o... Tô olhando no teu olho. Nunca deixe que o seu sonho seja uma metonímia. Eu não quero que o seu sonho, que você se contente com uma parte do todo. Eu quero que você continue lutando, que você continue sonhando e que isso seja um caminho para a tua felicidade. Nunca deixe que o teu sonho seja uma metonímia. Porque se ele vira uma metonímia, se você se contenta com uma pequena parte daquilo que você pode alcançar na vida, cara, você não está se respeitando. E não existe, nada pior do que a autossabotagem. E você sabe do que eu tô falando. Então eu escolhi essa questão por muitos de vocês estarem perguntando qual era a resposta, e não entendendo a interpretação, e principalmente para que essa nossa conversa seja motivacional. Para que você justamente olhe para tudo que você está enfrentando, para o caminho, que você está levando de estudo e veja que isso não é à toa. Mas não se auto-sabote. Não fique achando que o outro colega está estudando mais do que você. Eu odeio aquele, enquanto eu estou dormindo, os outros estão estudando. Não existe isso. Existe uma saúde mental respeitada, que é fundamental. Olha aí o tema de redação do próprio Enem de 2020. Existe uma saúde mental que precisa ser respeitada e uma estratégia que você vai traçar para que o seu sonho não vire uma metonímia. Beleza? E eu tô torcendo muito para que no final desse ano a gente comemore o alto rendimento que você vai ter nas suas provas de vestibular e ano que vem eu quero você aqui no estúdio do Pro contando pra gente que o seu sonho nunca foi uma metonímia e sim uma hipérbole, exagerado, grandão que tu vai atrás. Beleza? Dito isso, gostei do aquecimento de hoje, tá? Gostei do aquecimento de hoje que foi lacre atrás de lacre. Bora então começar o processo da aula de hoje, deixa eu ver o que a galera tá falando. Como eu amo as aulas de terça, do lacrador, Tatá também. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Diego Brabo, Larinha, um beijo pra você, tá? Um beijo pra você, eu que agradeço aí o carinho de sempre. Gugu Coach, então, não gosto muito de ser coach, tá? Mas eu vejo realmente que vocês muitas vezes se auto-sabotam. E aí eu fico triste, porque às vezes você acha que o outro tá fazendo mais, que você tá fazendo menos, e aí a sua saúde mental vai embora, tá? Isso aí, obviamente, a gente tem que lutar pra não acontecer. Amo esse prof, lindona. Junielma, também, meu amor, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo carinho. Renanzinho, as pessoas estão te matando por mais aulas desse lindão. Brena, eu que te agradeço, carinho. Bora? Vamos então aqui entender os passos que a gente vai dar a partir de hoje, tá legal? Como a gente conversou, a gente vai começar a delinear os passos que a literatura
em língua portuguesa, né, eles vão dando até se configurar a literatura de fato brasileira, que ainda vai faltar bastante aqui, tá? Aqui são os primeiros itens, primeiro degrauzinho da escada que a gente vai subindo para entender a formação de literatura em língua portuguesa e posteriormente a literatura brasileira, tá legal? Então hoje a gente vai falar de trovadorismo e humanismo e na semana que vem a gente fala de renascimento. Eu quero que você tenha em mente que o trovadorismo é o oposto do renascimento, tá legal? É o oposto. E esse humanismo, ele é um movimento de transição entre esses dois movimentos. Primeiro de tudo é você entender isso. O trovadorismo está em oposição ao renascimento. E o humanismo seria um movimento de transição. Vamos entender o porquê. Tá legal? Bom, primeiro pra gente entender essa arte medieval, eu queria sempre te associar à Idade Média ao cristianismo. Então, quando a gente fala sobre arte medieval, muitas vezes a gente vai encontrar elementos relacionados à Igreja Católica, as figurações de anjos, santos, demônios, né? Exatamente a figura do cramunhão. Por isso que eu te indiquei o Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna, que está longe de ser uma obra medieval, porque ele escreve, né, exatamente num período de pós-modernismo, mas evidentemente a gente observa essa associação com os elementos clássicos da Igreja Católica, beleza? Então a arte medieval, ela vai se basear exatamente por essa associação dos elementos da Igreja Católica, do cristianismo, dentro das suas obras de literatura. E aí vale lembrar que o período da Idade Medieval, o medievo, ele é um longo período que compreende quase que 1000 anos da nossa história. Da história europeia, evidentemente falando. Nessa época nem há relatos sobre o Brasil. Mas muitas vezes a igreja ali exercia um poder muito grande, né, dado o fenômeno do cristianismo, e isso faz com que esse anos das trevas, né, esse período trevoso, ele seja um pouco questionado, né? Evidentemente, na parte do humanismo, sobretudo no Renascimento, o homem vai tentar ser o centro de tudo, tirando aí a Igreja Católica, evidentemente, do protagonismo, mas muitas vezes é exatamente a visão do homem que faz com que a gente entenda que nessa arte medieval seria anos de treva. Eu discordo um pouco dessa afirmação, porque a Igreja Católica vai proporcionar para esse período um terreno fértil, tanto para o campo artístico quanto para o terreno literário. E isso vai se dar por um movimento chamado trovadorismo. Galera, trovadorismo vem do nome trovador. E o que é um trovador? Ele é um orador. Então eu tenho no trovadorismo, vejam só, essa imagem que eu estou trazendo para você é exatamente a figura de um cancioneiro popular. Então lembra aí na hora de fazer o seu mapa mental, e no finalzinho da aula eu te mostro como ficou o meu, que um trovador, ele é um orador. Ou seja, ele é um cancioneiro popular que vai passando exatamente as suas cantigas de maneira oralizada. Claro que, posteriormente, há registros escritos dessas cantigas, mas, a princípio, a gente parte do pressuposto de que o trovadorismo, o trovador, é exatamente um cancioneiro popular. Então, por definição, o trovadorismo será a primeira manifestação literária em língua portuguesa, identificada por suas cantigas, expressões poéticas que eram apresentadas com acompanhamento musical, típicas do gênero lírico. Então nós temos poemas líricos em que os trovadores passavam em sua oralidade a sua mensagem pretendida. Beleza? E aí, galera, nós temos 4 tipos de cantigas que foram as principais na época do trovadorismo. As cantigas de amor, as cantigas de amigo, as de escárnio e as de maldizer. Rapidamente, a gente vai entender as características gerais, o funcionamento básico de cada uma delas, beleza? Só lembrando a você de que uma cantiga, ela está presente na oralidade. É o trovador, é o cancioneiro popular da Idade Média que está transmitindo exatamente a mensagem pretendida em uma dessas cantigas. E aí você fala, caraca, Diego, mas Idade Média? Pelo amor de Deus, como é que eu vou entender isso? Te acalma, que a didática da aula de hoje tá maravilhosa. Olha aqui, a cada uma das cantigas, eu vou tentar associar a personagens atuais. Quem seria um cancioneiro de amor? Quem seria um cancioneiro de amigo? Quem seria um cancioneiro de escárnio? E quem seria um cancioneiro de maldizer? Para que tudo fique mais claro no seu coração. Beleza?
Vamos começar pela cantiga de amor. Ah, meu Deus do céu. Cantiga de amor, olha as figuras que eu tô trazendo pra você. Ele, o último romântico, Dela Cruz. Como sou apaixonado por esse homem. Ele, o homem que rouba o nosso coração, o homem que faz a gente chorar no final de cada chopada da universidade e aquele que acaba com os nossos domingos solitários. Belo. Não teria como não trazer Vitor Hugo, vulgo Cabelinho. Vale lembrar que ele sempre foi a minha cura. E por que não pensar nesse personagem icônico do Big Brother, chamado Lucas, conhecido também como Buda? O que eles têm em comum? O grande amor que eles sentem por suas amadas. Bela, o nome... Você lembra, Renanzinho, o nome da mulher do Buda? Ex-mulher do Buda? Que ele não sabe que é ex-mulher ainda? Tem lá, me lembra aí, me ajuda aí no chat, né? Ele ama que algum... Monique? É a Monique? Então, a mulher do Buda, que não é mais mulher do Buda, ele acha que é mulher, mas não é mais mulher, né? Já tá solteira aqui, né? Já tá solteirinho. Cabelinho com Bela, com Viviane Araújo. O Dela Cruz é o único sensato desse grupo a princípio, né? Espero não me decepcionar com ele. Vascaíno Dela Cruz? Vascaíno Dela Cruz, ele é vascaíno, né? Tem que ter um defeito. Tem que ter um defeito, né? Não adianta ser um príncipe, ele tinha que ter um defeito, tá? O que vai ser então a cantiga de amor? O que Dela Cruz, Belo, Cabelinho e o Buda têm em comum? Se liga lá. Primeiro, a voz ser masculina. Então eu tenho o meu lírico masculino, é um homem que canta a cantiga de amor. Ali há a representação de um cavaleiro medieval em plena vassalagem amorosa. O que seria essa vassalagem amorosa? Uma submissão. Ele quer se entregar aos pés da amada. E ali existirá, portanto, uma idealização dessa mulher amada, sempre distante e inatingível. É o que o Lucas não faz ideia, né? De que Camila, ó, já era, tá distante, nunca vai concretizar essa relação. Na Idade Média, por quê? Porque esse cavaleiro medieval era o lixo do lixo. E ele estava apaixonado por quem? Por alguém nobre, por uma donzela, por uma rainha, por uma princesa. Então essa relação de submissão ficava bem marcada. Portanto, é um amor platônico, ele não vai se consumar, ele existe apenas no sonho. É o que o Cabelinho pensa da Bela. Pode ver que ele nunca foi mais o mesmo. Agora, Léo Pereira, esse sim casou bem, né? O homem mudou depois do casamento. Cabe ao cavaleiro colocar-se a serviço da dama, pois pertencem a níveis sociais distintos, daí essa relação de vassalagem. E aí, claro, vendo que esse relacionamento é impossível de ser concretizado, haverá um sofrimento amoroso. Sofrimento amoroso este que o homem vai se sentir vitimizado por aquela situação e isso vai aparecer na cantiga como coita d'amor. Galera, quando a gente lê uma cantiga medieval, evidentemente a gente não está nem falando da língua portuguesa como conhecida hoje. Estamos falando de um português galego escrito na Idade Média. Então haverá termos que a gente ou não vai depreender o significado ou a gente vai notar uma certa estranheza. E o objetivo do Enem não é que você decodifique uma cantiga medieval, e sim entenda essa oralidade presente nas canções e principalmente nas cantigas de amor, uma evidência de um amor idealizado, um amor que não vai se consumar na realidade. Beleza? E aí eu trouxe aqui um exemplo justamente para você perceber, olha lá, a coita d'amor aparece como uma vitimização exatamente desse homem, né? A palavra senhor, para você ter noção da variação histórica, da variação diacrônica da língua portuguesa. Senhor, antigamente, as palavras que terminavam em sufixo or, elas não possuíam flexão feminina. Então, senhor ali seria senhora. Olha lá, mesura seria senhor, ou seja, por favor, senhora, tenha compaixão, tenha sentimento por mim. Ou seja, ele tenta, né, se submeter a essa relação que nunca será concretizada. E aí, de novo, o objetivo não é que você traduza, que você atualize isso aqui para a língua portuguesa, mas eu só quero que você identifique as rimas, né? E essas rimas, elas ajudam nas cantigas populares, não é verdade? Toda rima, ela tem ali uma ajuda na sonoridade para você perpetuar, para você perpassar essa oralidade de geração para geração. E esse sofrimento amoroso imposto pela cantiga de amor nunca será uma tradução dessa cantiga medieval atualizada ao português odierno, porque isso não é o foco do Enem. Beleza? E aí, Bruninha, vai chegar a palavra que quero. Quanta humilhação.
E é verdade, né? Quando você ouve uma música do Belo, é assim que você se sente. Parece que você é o cocô do cavalo do bandido. Não é verdade? E mesmo assim você deseja conquistar aquela amada que nunca será sua. É a vida, beleza? Segunda cantiga é a cantiga de amigo. Agora chegamos nós, bebê. É exatamente Marilhão, né? Marilhão maravilhosa. Luísa Sonza, Penhasco. Penhasco, Luísa Sonza, cantiga de amigo. O que vai ser a cantiga de amigo? É o oposto. Se liga só. Evidentemente, quem escreve a cantiga de amigo também é um homem. Pô, a gente tá falando de Idade Média. É um cara que tá escrevendo. Mas ele vai fingir que ele é uma mulher. Olha que babado. Ele vai fingir que ele é uma voz feminina. E por que ele faz isso? Vai ser uma espécie de uma mulher que tá sofrendo porque tá com saudade do cara que foi pra uma batalha. Lembra que o que vai ser configurado nessa Idade Média é exatamente um cavaleiro medieval saindo para lutar, para guerrear, atrás de justiça, atrás de liberdade, atrás de valores. Então essa mulher entre aspas, tá? Porque é uma voz feminina, mas é um homem quem escreve, é uma simulação. Vai ser exatamente uma voz feminina que lamenta o fato de ter perdido o seu cavaleiro para as batalhas. Então a gente pode lembrar aqui de Marilhão, a sofrência pura, e de Penhasco, de Luísa Sonza, ninguém menos, né, de que Luísa Sonza. Concordo com você, Eduarda, Marília é maravilhosa. Tá aí uma mulher de que sinto muita saudade. Como que a Marília, né, ela pôde representar bem a nossa música brasileira, né, o sertanejo, sobretudo, que é um ritmo que representa muito o Brasil, e como que ela foi uma mulher muito diferenciada no que fez, né? Realmente, foi uma lástima o que aconteceu, né? Até hoje, assim, quando falo, eu fico um pouco atônito com tudo isso. Mas vamos lá. O que a gente pode depreender das cantigas de amigo? É um eu lírico feminino, mas eu tenho um homem usando a voz feminina na construção poética. Lembra disso? A mulher sofre por ver separada do seu amor, que ela vai chamar de amigo. Por isso é cantiga de amigo. Não é que eles eram amiguinhos, tá? Eles eram, de fato, um casal. Mas nessa época, o amigo era exatamente a ideia de amor. Cantiga de amor seria um amor entre esta amada, né, e o homem, o cavaleiro, que ela chama de amigo. Temática de angústia e de preocupação feminina por um cavaleiro que saiu às batalhas. É um lamento, portanto, de saudade. É uma mulher que chora devido aos perigos que esse homem vai passar na guerra. E aí, claro, não é só isso não, tá? Essa mulher também vai ter medo de ser traída. Por isso Marilhão ali, né? Por isso Penhasco com Luísa Sonza. Podia botar Chico também, não é verdade? Porque essa mulher, ela tá com medo da troca. Ela vai dizer, caraca, agora que eu tô sozinha aqui, meu amigo, né? Meu namorado, meu amante, minha parte, minha metade da laranja estará por aí à solta. Será que serei trocada? E aí nós temos uma espécie de confidência feminina. Geralmente são vozes femininas confidentes. Geralmente essas mulheres vão confidenciar essa saudade ou a sua irmã, ou a sua mãe, ou a um elemento da natureza. Beleza? E aí na cantiga de amigo, lembra que a cantiga de amigo é uma voz feminina que sente saudade, sente um lamento desse homem que foi lutar em batalhas medievais. Beleza? Aqui uma observação, tá? Não é só o lamento da saudade não, mas também tem o medo aí da mulher ser traída, ser trocada e esse homem nunca mais voltar para casa. Daí Marilhão, exatamente aí com a sofrência. Paula diz, é muita sofrência na Idade Média. É. E Paulinha, isso é o que animava a galera na época, tá? Já já eu vou te contar o que aconteceu em Tristão e Isolda pra tu se ligar. Beleza? Vamos lá. Cantigas de escárnio. Olha quem aparece nas cantigas de escárnio. Paulo Vieira e Tata Werneck. Não é à toa, meu amor. Porque na cantiga de escárnio, eu vou te criticar. Galera da Idade Média gostava de gostava de uma treta também. Sabe, Jojo Todinho, agora o pau vai torar? É mais ou menos isso aqui. Vai ter crítica social também, não vai ficar só no amorzinho, na saudade não, tá? Então, cantiga de escárnio lembra da Tatá e do Paulo Vieira. Aquele humor ácido, joguei pra te criticar, beleza? Então destinavam-se a ironizar ou a difamar determinadas pessoas. São mais irônicas e trabalham com trocadilhos e palavras de duplo sentido, configurando críticas indiretas. Olha o que ele diz. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvemos meu cantar. Mas, já vou traduzir entre aspas pra você, tá? Mas
Ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Qual é a ideia dessa cantiga? O cara tá dizendo que tem uma mulher que tá se queixando que ele nunca admirou aquela mulher. Ele fala, você quer ser admirada? Tá dizendo que eu não te noto? Então senta aí que eu vou cantar uma cantiga pra você. Você é feia, velha e louca. Meu irmão, era melhor ter ficado quieto. Não é verdade? Imagina, eu peço pra alguém me elogiar, o cara vem, me chama de feia, velha e louca. E isso ele vai chamar de louvar você, declamar quem é você. Isso mostra exatamente um escárnio, uma crítica indireta para alguma pessoa. E aí tu fala, misericórdia. Se isso é a crítica indireta, tem direta? Tem direta. Tem direta, tá? A cantiga de escárnio é Tatá e Paulo Vieira. Agora, se liga na cantiga de maldizer. Moleque, maldizer é a blogueirinha e o Léo Dias. Aí sai de baixo. O maldizer vai potencializar, vai acabar contigo, vai te arrasar o tempo todo. Então tu vai lembrar da blogueirinha e do Léo Dias. Olha só, agora eu tenho um alvo de sátira, eu quero acabar com a pessoa, é um vocabulário grosseiro. E olha o que ele diz. Da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues, jamais creais no mal que falam dela. Pois bem sei que ela por vós muizela. Já vou traduzir, já vou adaptar para você. Quem não vos quer vos trazer somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem ela te falava, se a mim deu corpo, é a vós quem ela ama. Olha isso aqui, tá vendo aqui o galho na cabeça aqui do Pero Rodrigues? Que o cara... Olha que sacanagem. O cara chegou pro Pero Rodrigues e falou, Pero Rodrigues, chega aí. Ó, tua mulher te ama. Tua mulher te ama. Não acredita aí no que estão falando mal dela não, tá? Essa galera aí só quer intriga. Ainda vou te falar mais. Ontem, quando ela deitou comigo lá na cama, ela falou bem a beça de você. Ai, papai, corno manso, Pero Rodrigues. Corno manso, né? O cara chega... Isso aqui é muita audácia, tá? Isso aqui é Léo Dias pura, blogueirinha pura. O cara chega... Olha que babado. Idade média... Gente, imagina aquela época, hein? Imagina aquela época. Era só babado, confusão e gritaria. Imagina o cara chega pra você numa cantiga. Ô, fulano de tal, não acredita no que dizem da tua mulher. Ontem ela tava dormindo comigo, mas pensando em você. Imagina isso, moleque. Imagina... Como é que seria a sua cara? Tipo, ó, não acredita não, porque ontem ela tava comigo na cama, mas ela falava bem de você. Pô, tu tá esculachando o cara, tu tá chamando ele de corno manso, né? Coragem, isso é bizarro. Então, dentro do trovadorismo, a gente tem esses 4 aspectos. A cantiga de amor, lembra lá do Belo, né? Lembra lá do cabelinho, é exatamente um homem tentando aquele relacionamento amoroso. A cantiga de amigo, lembra da Luísa, lembra da própria Marília Mendonça, que é um homem se passando por uma mulher para falar da saudade que ele sente de alguém que partiu para a guerra. A cantiga de escárnio, que são críticas indiretas, né, um deboche mais sutil, lembra de Tata Werneck e Paulo Vieira. E a cantiga de maldizer é ofensa. Eu quero acabar com a pessoa, e aí lembra de blogueirinha e de Léo Dias. Beleza? Sigamos, humanismo. Galera, quando a gente fala em humanismo, é um período de transição. Lembra disso? De um lado eu tinha o trovadorismo muito associado à própria cultura do cristianismo, à própria cultura da oralidade, e o que vem depois é o Renascimento. O Renascimento já exatamente com a figura do homem no centro. Mas eu preciso de um movimento, né, que seja exatamente um movimento de transição. E a esse movimento de transição chamarei humanismo. Reparem, momento de transição entre o trovadorismo e o Renascimento. Inspirando-se nas civilizações da antiguidade, a arte e a filosofia voltaram-se para a humanidade. É o homem no centro, em um pensamento antropocêntrico. Antropocentrismo, o homem, antropo no centro, centrismo, valorizando a razão, a busca de maiores conhecimentos sobre o homem e a natureza, elaborando um pensamento crítico sobre o mundo à sua volta. É a tentativa de desenvolver a plenitude do potencial humano. A gente pode, inclusive, falar aqui
de um cara chamado Gutenberg, que lá na região que hoje é a Alemanha, começou a produzir a prensa, mas não a prensa de imprensa, e sim a cópia de livros. Já ouviu falar disso? E essa cópia de livros, né, essa divulgação de livros, essa prensa, essa impressão de livros, ela acaba por democratizar o acesso à informação. Então a gente tem exatamente algo mais racional do que pautado na filosofia da igreja. Beleza? E aí? Se liga só, Paulinha, você que falou que na Idade Média era só baixaria, olha o que acontece no livro Tristão e Isolda, que é um exemplo clássico desse humanismo. Muitas vezes você pode ter percebido, falando assim, cara, essa aula me remete a uma parada muito longínqua, né? Eu não consigo visualizar uma relação com os dias de hoje. Olha o que eu vou te falar. Essa ideia de romance de cavalaria, e romance não necessariamente é um amor entre dois personagens, tá? Romance é um livro que fala de cavalaria, que fala desse homem medieval que vai, né, em busca de uma guerra, em busca de uma missão, em busca de algum ideal, beleza? Essa novela de cavalaria muitas vezes traz elementos que até hoje são verificados na nossa literatura. Quer ver um exemplo? Quando você está lendo um conto infantil, sei lá, A Bela Adormecida, né? Exatamente A Bela Adormecida que é enfeitiçada. Nesse livro, Tristão e Isolda, a gente vai ver que essa ideia de uma poção, né, de um elixir, de alguma coisa mágica, já havia na literatura. Então olha como esse livro é, de fato, um ponto de partida, né, para novas inspirações literárias. Quando você está assistindo lá Game of Thrones, que é uma série braba, quando você está lendo Harry Potter, que tem lá a imagem de um dragão. A imagem de um dragão é super essa ideia de você cultuar elementos da Idade Média. Então a literatura que aqui é produzida, ela serve de base, ela serve de inspiração até os dias de hoje. Fiquem ligados nisso, tá? E aí deixa eu resumir rapidamente o que acontece na obra Tristão e Isolda. Pensa comigo. Primeiro, não tem como eu definir a você quem é o autor dessa obra, porque ela passou por diversas modificações. Até porque, dentro do período medieval, a gente sabe que a oralidade era muito presente. Então a gente só vai ter registro, né, de algo mais escrito, né, palpável, concreto dessa obra, anos depois da sua escrita. Essa obra já era conhecida, né, lá na região dos celtas há muito tempo, mas ela só é documentada posteriormente, beleza? E organizada em diversas versões. Mas a versão mais clássica conta a história de um rei que vivia no reino de Cornualha. Cornualha! Cornualha! Te lembra que palavra, meu Deus do céu? Cornualha. Já começa esquisito, né? E esse rei dá um ordenamento ao Tristão. Tristão era um cavaleiro e ele falou, ó, Tristão, eu preciso que você vá lá na Irlanda e busque a minha mulher, a princesa dos meus sonhos, a bela encantada Isolda. Isolda, inclusive, significa aquela que é bela, aquela que é maravilhosa. E aí, o rei de Cornualha, esse nome é muito bom, né? O rei de Cornualha, né? Será que tu já viveu nesse reino de Cornualha? Fica aí a reflexão, né? O rei de Cornualha ordena ao Tristão que busque essa princesa. Tristão, como um cavaleiro medieval, sempre disposto a fazer os desejos do rei, embarca nessa missão de ir à Irlanda para buscar a bela Isolda, a maravilhosa Isolda, que seria então mulher do rei de Cornualha. Acontece que na travessia, depois que Tristão busca Isolda, na travessia, né, no barco para voltar a Cornualha, acontece algo fantástico nessa narrativa. A mãe da Isolda era babadeira, tá? A coroa não era de bobeira, não. O que ela fez? Ela fez uma poçãozinha ali mágica e falou assim, pô, eu acho que minha filha não vai gostar daquele rei, não. Acho que é um relacionamento por interesse, né? Ele só quer a minha filha, mas eu quero que minha filha seja rica, eu quero que minha filha se torne a rainha de Cornualha. Então eu vou fazer essa poçãozinha aqui para ela tomar e se apaixonar pelo rei, né? Nessa poção mágica, nesse elixir, eles vão se apaixonar. Beleza. Isolda não tá sabendo que tá levando essa poção, bota ali na bolsa, na ecobagzinha dela, tchá-tchum, pegou o navio com Tristão. Né, pegou a embarcação com Tristão. Beleza. Em determinado momento dessa viagem, o que vai acontecer? Tristão olha para aquela poção, Isolda olha para aquela poção e tomam.
Só que aquela poção, se fosse nos dias de hoje, meu irmão, seria uma Skol Beats, aquela GT bem forte pra deixar a galera Lucy Crazy. Não tem aquele meme da Nazaré? Me deram algo pra tomar, tô a Lucy Crazy. Tristão e Isolda ficaram alucinados. Tristão olha pra Isolda, Isolda olha pra Tristão e fala: é você que eu quero. Você é o amor da minha vida. E eles começam a ter uma relação dentro da embarcação. Idade Média não é para principiantes. Humanismo não é para principiantes. Eles começam lesco-lesco, vap-tchic-tchac-tchic-tchac-tchic-tchum, dentro da embarcação. Só que, mano, tá errado. O Tristão foi enviado para pegar a Isolda e levar pro rei. Mano, ele começa a pegar a mulher dentro da embarcação. E a mulher gosta daquilo. Obviamente ela tá fazendo porque ela quer, tá? Não é porque ela se embriagou, não. Eles olham, e aí essa ideia da poção, né, do elixir, é exatamente um elemento dessa narrativa para mostrar a inocência dos dois. Porque eles não cometeram essa relação na maldade. Eles fizeram na inocência. Foi esse elixir que a mãe, né, da Isolda preparou que fez com que eles se apaixonassem. E aí, meu irmão, quando chega no reino de Cornualha, é o caos na Terra. É o caos na Terra. Porque vai chegar lá, a Isolda vai ter que casar com o rei. Não tem como, né? Tu vai desobedecer a ordem de um rei. Chega lá, o Tristão fala, ó, Isolda, tá aí, esse é o rei aqui do nosso reino de Cornualha, é com você que ele vai ficar. Beleza. E aí o Tristão é audacioso. Por que Tristão é audacioso? Ele vai querer fazer um TBT, não é verdade? Vai querer ali um TBT, vai querer lembrar dos bons momentos naquela travessia com Isolda. E ele vai na Isolda. Vai lá, Isolda. E aí, será que rola de novo? Isolda tá apaixonada por ele, eles não tomaram a poção? E aí mostra bem essa relação da inocência. Porque, galera, nessa época só havia exatamente o casamento por interesse, o casamento arranjado. Quando nós temos um amor verdadeiro entre duas pessoas, isso é comovente. E aí o que vai acontecer? Isolda e Tristão começam a se pegar às escondidas. Eles driblam ao rei, vai lá, lespo-lespo, tchac-tchic-tchac-tchac-tchic-tchum. E aí tu já sabe o que acontece, né? Aí a história já conta. O rei vai descobrir, não tem como. O rei começa a desconfiar que alguma coisa tá pesando na cabeça dele, não é verdade? Fala, pô, não é possível que eu sou o rei de Cornualha. E aí o que ele descobre? Que Tristão tá pegando Isolda. O que ele vai fazer? Vai mandar matar o Tristão. Isso é uma desonra. Eu mandei você buscar minha mulher e você tá com ela. Isso é a maior traição que você poderia me dar. Corta a cabeça do Tristão, o Tristão morre. E aí a Isolda? Quando a Isolda sabe da notícia que o Tristão morreu, olha que trágico, ela vai morrer também. Vai morrer de saudade do Tristão. E o rei de Cornualha, ele fica sem o seu fiel escudeiro, que o traiu, e sem a sua mulher, porque os dois morrem. Um por ter sido morto, assassinado, e a outra, evidentemente, por morrer de saudade do seu amor. Ou seja, o rei de Cornualha era Cornualha mesmo. O nome é bem verossímil a narrativa. E aí, eu faço aqui a seguinte reflexão pra gente pra parte final da aula. Será que você teria uma Isolda pra morrer de saudade por você? Eu me faço essa pergunta todo ano e eu não tenho essa Isolda, gente. Eu não tenho essa Isolda. E aí eu vou lançar o desafio, mesmo que eu lancei no ano passado e vocês não me ajudaram. Dia dos Namorados, 12 de junho. Até lá, eu quero ter um par de meia. Eu quero ter um Tristão. Ou uma Isolda, tanto faz. Eu quero ter alguém pra morrer de saudade de mim, pra falar oi, te amo. Me faz esse favor. Tu tem até o dia 12 de junho pra arranjar um pé de meia pra mim, tá? Eu tô te aguardando. Beleza? Escolhe aí alguém, fala, esse aqui combina com o prof e manda pra mim, pra eu não sofrer, como aqui no período do humanismo. Beleza? Bom, vamos finalizar? O que eu vou mostrar pra você agora? O meu mapa mental, pra você ver como é que ficou e a gente se despede. Beleza? Bora lá pro quadro então. Se liga! Arte medieval, bota aí pra mim esses 3 momentos. Trovadorismo, a transição, que é o humanismo, e o renascimento, que a gente ainda não falou, que é o foco da próxima aula. Em trovadorismo, o que eu tenho que ter? A tradição oral, as cantigas populares, os trovadores, algo oralizado e as 4 principais cantigas, a de amor,
amigo, escárnio e maldizer. Cantiga de amor, voz masculina, aquele cara que sofre por um amor que ele nunca vai ter. Cantiga de amor, a voz feminina, o lamento da saudade. Cantiga de escárnio são as ofensas indiretas, as críticas indiretas. E a de maldizer, eu arraso com uma pessoa, são as ofensas mais intensas. Beleza? Humanismo é o movimento de transição entre o trovadorismo, muito associado ao cristianismo, e o renascimento, colocando aí o homem como foco, né, exatamente da literatura. E aqui a gente vem com o máximo, né, dessa expressão literária, que é o livro Tristão e Isolda, dentro desse romance de cavalaria que se passa no reino de Cornualha. Beleza? Vou deixar você dar um printão aqui, tudo bem? E aí, evidentemente, fez sentido a minha indicação de livro para você, que é o livro exatamente do Alto da Compadecida, muito inspirado num livro de Gil Vicente, dessa época, chamado Alto da Barca do Inferno, que trazia exatamente reflexões sobre a fé católica, sobre o tom moralizante, as críticas moralizantes dadas pela igreja e muitas vezes a hipocrisia, né, que são retratadas nessas obras. E, evidentemente, a gente percebe ali cantigas, né, elementos de cancioneiros populares dentro dessas duas obras. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente continua nesse rolê, porque é o momento de a gente conversar sobre o Renascimento e entender como que o homem ele estará no centro agora da própria produção artístico-literária. Beleza? Um beijo muito grande e até lá. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.